Salve meus queridos, eu sou Alexandre Everton e você está no canal Mega História. Se você é aquele tipo de pessoa que prefere comer um barril de bosta do que tomar dipirona e que chora para tomar bezetacil no bumbum, você está no vídeo certo. Hoje em dia a medicina avança a cada dia mais. A tecnologia nos permite termos diagnósticos de doenças e com isso prolongar a nossa vida. Mas nem sempre foi assim. No passado, um simples resfriado poderia deixar você de molho por dias ou até então te levar à morte. E por isso os médicos e curandeiros da época se viravam para resolver essas questões de saúde. E foi através desses esforços pela cura que hoje nós temos remédios tão poderosos. Mas também foi nessa época que foram criados remédios nem tão eficazes assim. Conheça agora alguns dos remédios e métodos médicos mais bizarros e inacreditáveis que eram utilizados no passado. Bastante comum na Europa entre os séculos 18 e 19, a sífilis é uma doença sexualmente transmissível que pode levar o paciente à loucura ou até mesmo à morte. E no esforço para conter os avanços da doença, alguém teve a brilhante ideia de receitar mercúrio para ser passado nas feridas ou numa espécie de sauna onde os doentes eram expostos ao mercúrio. Só que tem um pequeno probleminha. O mercúrio é um metal pesado neurotóxico, ou seja, se você não morresse da sífilis nem do tratamento com mercúrio, no melhor dos cenários você iria desenvolver algum probleminha neurológico. No século XIX, um remédio milagroso ganhou o gosto da galera. E nós não estamos falando do ômega 3, que eu creio que ainda não tinha sido inventado naquela época. Nós estamos falando da cocaína. Isso mesmo, cocaína, o pozinho do Pablo Escobar. Se você estava com caspa no cabelo e sua vasta cabeleira já não tinha o mesmo brilho de outrora, receitava-se cocaína que resolvia. Seus dentes estão meio amarelados? Cocaína. Seu bebezinho tá com a gengiva irritada porque estão nascendo os dentinhos? Adivinha? Cocaína. E até mesmo um xarope que futuramente virou refrigerante, adivinha? Tinha cocaína na sua formulação. Mas a farra do pó durou só até 1914, quando ela foi proibida nos Estados Unidos. E se você tá de bobeira com a galera das antigas que usava cocaína pra tudo, você vai ficar mais de bobeira ainda quando eu te contar qual que é o próximo item que era muito usado também. Se você chegasse no médico com tosse, cansado, desanimado, era muito comum que ele receitasse heroína pra você. Isso mesmo, heroína. Inclusive a Bayer, que era uma gigante fabricante de remédios alemã, fazia um xarope à base de heroína que era destinado para o público infantil. A peste negra foi sem dúvida a pior epidemia da Idade Média. Calcula-se que cerca de 25 milhões ou 1/3 da população europeia padeceu com a doença. E é óbvio que num cenário desgraçado desse, qualquer promessa de cura era muito bem-vinda, já que ninguém sabia como tratar essa doença. E nesse clima de desespero surgiram os tratamentos mais bizarros na esperança de conter a peste negra. A começar pela roupa medonha que era usada pelos médicos da época. Eles usavam máscaras que pareciam bico de aves e dentro tinham ervas aromáticas, a fim de conter o contágio da doença e também disfarçar o cheiro da putrefação dos cadáveres. E um dos tratamentos mais bizarros na tentativa de conter a peste negra era a inalação de um pó feito à base de cascas de feridas dos doentes. E eles também queimavam ervas e essências a fim de tentar evitar a proliferação do vírus, obviamente que sem sucesso. E somente com as medidas de higiene e isolamento dos doentes é que foi possível conter a disseminação da doença em toda a Europa. Hoje em dia nós conhecemos todos os malefícios e as doenças que o cigarro pode trazer. E uma pessoa com doenças respiratórias, obviamente que vai agravar o seu quadro de saúde se fizer uso de cigarros. Entretanto, alguns médicos do passado pensavam exatamente o contrário. Era muito comum você encontrar nas farmácias da época cigarros que eram feitos para o tratamento de asma. De acordo com os fabricantes, esses cigarros eles eram fabricados com algumas substâncias que eram supostamente terapêuticas. E obviamente que esses cigarros milagrosos caíram em desuso quando verificaram a sua ineficácia, além de causar alguns males aos seus pacientes. O nosso próximo tópico não se trata de um remédio e sim de um procedimento cirúrgico, a lobotomia.
No passado, qualquer pessoa que apresentasse um quadro de depressão, de esquizofrenia ou qualquer uma psicose, o tratamento mais indicado para essa pessoa era a lobotomia. O problema é que esse procedimento não era nem um pouco humano e nem um pouco eficaz. Basicamente, a lobotomia consistia em abrir um buraco na cabeça do paciente e destruir algumas áreas específicas do cérebro. E obviamente que os resultados eram terríveis. Quando o paciente não morria, ele perdia suas capacidades motoras e intelectuais ou passava o resto dos seus tristes dias em estado de catatonia. Quando a radioatividade foi descoberta no final do século XIX, ela automaticamente virou uma febre entre os charlatões que viram através da ciência uma maneira de encherem os seus bolsos de dinheiro. Elixires e pastilhas radioativas eram receitados para praticamente todas as doenças. Em 1927 foram lançados supositórios radioativos que prometiam aumentar a potência sexual e a circulação sanguínea, além de melhorar o sistema nervoso. Mas o mais popular e bizarro remédio radioativo da época foi, sem dúvida, o Raditor. Ele era uma solução feita à base de substâncias radioativas dissolvidas em água e que prometia resolver praticamente todos os tipos de doença. Entretanto, no caso do empresário norte-americano Eben Byers, os efeitos do Raditor foram bem diferentes. Após tomar aproximadamente 1.400 doses do remédio, seus dentes começaram a cair e posteriormente o seu queixo caiu por conta da radiação. Ele faleceu em março de 1932 e teve de ser enterrado num caixão de chumbo. Olha aí a gente reclamando de tomar dipirona. Até o próximo vídeo, meus queridos.